Oi todo mundo, esse é o 24,5 e essa semana, como sempre, tem mais vídeo, mas antes eu queria deixar uma recomendação de canal aqui, que é o 20 e Quadros. Sim, é um canal de cinema que eu assisto já há uns bons meses. É um canal feito por dois caras muito bons, que é o Éder e o Natan. Então, para você que curte cinema e gosta do 24,5, essa é uma das indicações que eu faço aqui. Dá um pulo lá no canal dele, se inscreve que vale super a pena, os caras mandam muito bem. Essa semana volto com o quadro Precisamos Falar Sobre. Sim, mas antes de dizer o filme, a obra audiovisual que a gente vai dissecar aqui hoje, eu quero que vocês sigam nas redes sociais, deem o like e também se inscrevam no canal, que vai ajudar muito o 24,5. No Precisamos Falar Sobre de hoje, o foco é sobre o documentário Tropicália, do Marcelo Machado. Esse documentário eu gosto bastante porque ele tem até um cunho professoral. E quando eu falo isso é no melhor dos sentidos, porque ele tem um didatismo e uma riqueza de detalhes da tessitura da época muito forte. Ele mistura desde imagens de arquivo, áudio de pessoas que foram muito importantes para o movimento tropicalista, até entrevistas razoavelmente recentes, já que o documentário é de 2012, então na época eram entrevistas gravadas com os depoentes recentemente. Então é um documentário que traz esse didatismo para uma época tão rica e tão efervescente. Temos um fantasma aqui, um barulho, um vento adentrando, enfim, barulhos externos, mas está tudo bem. Então é muito interessante assistir a esse documentário, porque muita gente pensa que Tropicália era Gilberto Gil e Caetano Veloso. E o movimento transcende isso, Engraçado porque em alguns depoimentos, algumas personalidades entregam, essa fala que eu acabei de colocar, que é a própria fala do Glauber Rocha, diretor de clássicos, de filmes importantíssimos e muito políticos do cinema brasileiro, na época do cinema novo, como Terra em Transe, que tem até trecho inserido no documentário, e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele fala que Tropicália para ele era Gil e Caetano, mas transcende muito isso e a gente começa a presenciar toda essa tessitura, que vai muito além dessas duas figuras tão emblemáticas, que pegaram um período de repressão muito forte, regime militar, e posteriormente foram até exilados em Londres. A gente vê então essa efervescência da cena cultural e a gente vê como várias frentes da arte estavam se movimentando na época. Então a gente tem o teatro do Zé Celso Martinez, Teatro Oficina, com a montagem de O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. O Caetano Veloso ficou maluco, achou maravilhoso quando viu isso. Ele não conhecia Oswald de Andrade, e ele ficou super tocado quando ele assistiu a peça dirigida pelo Zé Celso Martinez. A gente tem depoimentos do Zé Celso Martinez no documentário, bem como discurso do Hélio Oiticica, que é um artista plástico super importante, que, digamos, deu praticamente origem a esse movimento. O Luiz Carlos Barreto, que é um super produtor de cinema, pai do Bruno Barreto, que dirigiu filmes diversos e continua na ativa, atuante até hoje, o Bruno, ele foi ver a instalação do Hélio Oiticica, chamada Tropicália, e ele soprou isso no ouvido do Caetano, antes do disco sair. E a gente vê então toda essa cena, e tem depoimentos muito engraçados e espirituosos. O Caetano, por exemplo, dizendo que a Maria Bethânia foi uma das grandes deflagradoras do movimento tropicalista, mas ela não se uniu ali ao grupo porque ela era muito individualista para isso. A gente também vê como os programas de televisão com música, eles se tornaram populares. A gente tem o Festival da Record, o Fino da Bossa, então vários programas onde outras personalidades e artistas muito importantes apareciam, como os próprios Mutantes, A gente vê lá então essa trupe amalocada, Arnaldo Batista, Rita Lee e Sérgio Dias se unindo a uma rapaziada que tinha uma produção também
muito potente na época. A gente também tem depoimentos do Tom Zé, tem um trecho dele cantando São Paulo, que foi uma música muito importante na época, e com aquele jeito super espirituoso, né, que o Tom Zé tem até hoje, né? Então a gente vê toda essa produção musical sendo mostrada. E também o que eu acho mais interessante, um dos trechos que é colocado do programa Divino Maravilhoso, onde os mutantes enterram a Tropicália, né? Então a gente vê o nascimento desse movimento, propiciado muito pelo que Hélio Oiticica estava desenvolvendo. A gente vê toda a produção, né, da época, teatro, cinema, artes plásticas, e a música, digamos que é sempre vista como carro-chefe, né? E a gente também vê o final, a derrocada, digamos, né? Então, está tudo contextualizado. A gente tem, no início do documentário, a posse do Costa e Silva, a gente tem o ato institucional número 5, a gente tem as passagens do exílio do Caetano e do Gilberto Gil em Londres. Então, a gente tem tudo isso muito bem delineado, né? Muito bem deslindado. E os primeiros 20 minutos do filme, ele traz muita informação para contextualizar quem não conhece absolutamente nada de Tropicália, né? Então, é muito importante a gente ver essa sequência de depoimentos, esse agregado de informações que é muito benéfico, né? Porque contextualiza mesmo o espectador. E quando eu falo no Divino Maravilhoso, que é o nome do programa onde os mutantes se apresentaram, foi um programa que durou só 3 meses na TV Tupi. É interessante a gente pensar também que isso está completamente ligado a uma música que a Gal cantava, que é muito forte, né? Que é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É uma música que a Gal cantava, inclusive tem um trecho, né, dela no documentário, e eu acho que ela traduz muito bem o período tenebroso, né, que eles enfrentavam na época. Então, ditadura está diretamente também abordada, né? A gente tem ali ela não só como plano de fundo, mas ela é uma das temáticas mostradas no documentário. A gente tem até a morte, né, do estudante Edson Luiz por militares, foi super violenta, né? Ele foi encurralado junto com outros estudantes porque eles iam começar a fazer uma manifestação contra a alta dos preços da comida e dos restaurantes do Rio de Janeiro. Todo esse contexto da época mesmo do Brasil está muito bem explorado no documentário. E o que mais me move, né, e me surpreende é que ele não é um documentário longo. Então a gente tem muita informação e ele carrega esse didatismo que é muito bem-vindo para quem ainda não consegue transitar tão bem por esse movimento, não conhece muito o movimento tropicalista. Segundo o Tom Zé, o tropicalismo do Gil e do Caetano possibilitou a juventude, né, de compreender o seu tempo fazendo a antítese dele. É muito legal pensar nisso, né? Fazendo a antítese dele, até porque os militares, o governo da época tinha que decodificar as músicas e muitas vezes eles não conseguiam, né? Então foi um movimento muito potente, uma produção cultural muito necessária, de fato, para o contexto onde ela estava inserida na época. Então eu super recomendo que todos vocês assistam o documentário Tropicália para se situar melhor a respeito desse movimento, e ele vai te levar para vários caminhos. Para quem gosta de artes visuais, vai ser um presente conhecer um pouquinho mais sobre Hélio Oiticica. Para quem gosta de cinema, ver Glauber. Para quem gosta de teatro, tem o depoimento do Zé Celso Martins Correia. E para quem gosta de música, é um prato cheio, principalmente música brasileira. Então é isso. Deixo aí minha dica, documentário Tropicália do Marcelo Machado. E na semana que vem a gente se vê com mais vídeo, mas não esquece de seguir nas redes sociais, de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. É isso. Semana que vem tô de volta aqui e até lá.